Muito bom dia, irmãos e irmãs, da paz do Senhor Jesus. Bom dia muito especial a quem nos visita e a quem está lá em casa nesta manhã tão maravilhosa e tão especial. Aleluia. Se nós queremos que Jesus é o Salvador da nossa vida, se nós queremos que Jesus é o Senhor da nossa vida, se nós queremos que Jesus é aquele que voltará em breve para buscar a sua igreja, se nós queremos que fomos salvos pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, aleluia. Nesta manhã, neste lugar e onde quer que estejamos, nós podemos vir adorar o Senhor nosso Deus e mostrar-lhe e fazer ouvir o quanto o amamos, o quão importante Ele é para nós, aleluia. Podemos chamar-lhe Senhor, meu Deus, aleluia. Convidamos a todos os que estão aqui, que nos veem, que se juntem a nós, que nos juntemos no culto, no tempo de adoração, ao nome do Senhor nosso Deus. Se tu crês, tudo é possível aquele que crê, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, eu fico a pensar nas obras das tuas mãos. Vejo o céu azul de estrelas pontilhado, vejo o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho dá ao mundo pra salvar. Na cruz morreu seu precioso sangue, minha alma pôr enfim então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, grande é o Senhor. Então minha alma canta a ti, és o Senhor. Quão grande és tu, quão grande
mim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, Senhor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim, aleluia, Jesus vier em glória e ao lar celeste, a igreja Ele vai levar. Eu adorarei prostrado, ai, para sempre, Senhor meu Deus, para sempre irei cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, aleluia, aleluia. Grande és tu, Senhor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Glória, aleluia. Quão grande és tu. Vamos juntos, igreja, quão grande és tu. Quão grande és tu. Todas as vozes sabem e conhecem que Jesus é grande. Quão grande és tu, aleluia. Quão grande és tu, a igreja louva, amém. Quão grande, e dizemos juntos agora, quão grande és tu. Aleluia, aleluia. Oh, santo é o teu nome, santo, santo. És o Senhor Deus poderoso. Digno é o Cordeiro, aleluia. Digno é o Cordeiro, Ele é santo, santo. Ele é o Senhor Deus poderoso. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Ele é santo, santo. Ele é o Senhor Deus poderoso. Digno é o Cordeiro, aleluia. Digno é o Cordeiro, Ele é santo, santo. Ele é o Senhor nosso Deus poderoso, Ele é, aleluia. Digno Ele é, digno Ele é, digno Ele é. Ele é santo, santo. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso, amém. Digno é o Cordeiro Santo.
dizemos amém. Hosanna, Hosanna, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bem-vindos a todos que se juntaram a nós, entretanto, aqui ou lá em casa, aleluia. Sejam bem-vindos a este tempo de adoração, aleluia. O nosso Deus é por nós e está conosco, aleluia. Enquanto tomam os vossos lugares, agradecemos-vos muito esta oportunidade de estarmos juntos para adorar ao Senhor nesta manhã. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor. Os irmãos estão a perguntar, tempo tão curto, queríamos mais, e vamos ter mais, não é? Mas nós hoje estamos com um programa muito especial. E muito especial porque nós hoje vamos consagrar o Luís, pastor, alguma coisa que devíamos ter feito quando o consagrámos como ancião. Se o tivéssemos consagrado logo pastor, tínhamos o problema resolvido. Mas mais vale tarde e bem feito do que com pressa e as coisas não funcionarem tão bem, não é? E os irmãos perguntam, porquê consagrar o Luís pastor num dia de hoje e não esperar pelo culto anual, não é? Por uma razão muito simples, o Luís vai-se embora. E eu informo já os irmãos, para saberem tudo isto pela minha boca, o Luís vai-se embora. O Luís foi convidado para ir pastorear uma igreja e presidir a igreja também, o que é uma tarefa de muita responsabilidade, de um grande privilégio também. E enquanto pastor da igreja da qual o Luís é membro há 29 anos, é membro há menos anos, mas assiste há 29 anos, não é? Eu sinto-me muito feliz, porque acho que
que é isso que a igreja deve fazer. A igreja é um lugar onde as pessoas se convertem, onde elas crescem e, obedecendo a uma chamada de Deus, que quem a tem, para quem a tem, partir, acho que isso que é um privilégio, e a igreja cumpre um propósito, que é enviar obreiros para servir o Senhor, onde o Senhor os dirige, não é? Com base nisso, nós hoje vamos consagrar o Luís. Mas antes eu vou fazer alguns anúncios rápidos, que é para depois eu entrar na palavra. Anúncios rápidos. O Natal aproxima-se, o trabalho das ruas, e a Raquel pede para os irmãos, porque este ano certamente não vai ser possível fazer o jantar de Natal com eles, com todas as limitações, ela pede aos irmãos que possam trazer cobertores e edredons usados, que fazem falta para eles. Coisas novas, camisas polares que venham embrulhadas e com a etiqueta de fora para saber se é para homem, se é para mulher e mais ou menos qual é o tamanho, não é? Também, isto são coisas novas, com, já disse, roupa interior nova, também, só roupa nova, embrulhadas também com a etiqueta do lado de fora. Calças de ganga para homem e mulher usadas. E, obrigado, não aceitamos outras roupas, para oferta, ou seja, é o que está aqui. De qualquer das maneiras, a Raquel vai fazer isto em uma folha A3, que vai ser colocada ali na vitrine da Secretaria, para os irmãos depois verem o que é preciso e passarem por lá e adquirirem. Está bom? Está bom ou não? Ok, então, abrindo aqui o meu iPad, para entrar naquilo que eu quero partilhar, e nesta manhã, eu sei que estamos online, temos as pessoas a assistir, algumas a partir de casa, outras aqui presencialmente, e eu vou falar para todos nós, no sentido daquilo que é um pastor, ou da consagração ao ministério, mas vou falar particularmente para o Luís, não é? Vou falar para todos, mas particularmente para o Luís. Ainda dois anúncios. Dois anúncios que eu pus aqui para não me esquecer. Está a ser programado para dia 28. Os irmãos tomem só nota, porque nós não sabemos se vai ser possível realizar. Dia 28, um encontro de mulheres aqui na igreja, com a presença da nossa irmã Marta Fernandes, a esposa do pastor Edi Fernandes. Este é um anúncio. O outro anúncio, nós estamos a ver a nossa despensa a ficar vazia. Precisamos daquele quilo de abraços que inicialmente nós estávamos a apelar muito. Há pessoas a necessitar e cada vez mais. Os irmãos que puderem trazer salsichas, atum, açúcar, massas, azeite, óleo, leite, farinha, produtos de higiene, todos os produtos de higiene, etc. Os irmãos podem fazer isso, trazer para nós podermos ir ao encontro das pessoas. E se Deus quiser, no próximo sábado vai-se realizar o casamento do Bernardo e da Lúcia. Se Deus quiser, porque com estas alterações todas que estão a haver, as coisas estão muito difíceis, mas certamente vai haver uma forma de contornar a situação. Então, entrando na palavra de Deus, eu quero falar, o meu tema de meditação é excelência ministerial. Porque, irmãos, Deus não merece menos do que a excelência. Amém? O Deus de quem nós somos, o Deus que nos salvou, Ele não quer qualquer coisa. Ele aceita aquilo que nós lhe trazemos, não é? Não tem a ver com Ele, tem a ver connosco. Agora, Ele tem prazer na excelência do ministério. E dois textos bíblicos para introduzir o tema. 1 Timóteo 3:1 diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja ou ambiciona, diz noutras traduções, o episcopado, excelente obra deseja. E aqui está a palavra excelência, excelente. Há excelência, no ministério do serviço a Deus. 1 Coríntios 4:1 e 2, Paulo escreve à igreja dizendo que os homens nos considerem, a ele, Paulo, e àqueles que com ele estavam, que os homens nos considerem ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se aos dispenseiros que cada um se ache fiel. Dois textos bíblicos que são demasiado claros, não é? Demasiado não é a palavra mais adequada, porque nunca é demasiado, mas são profundamente claros daquilo que se requer de quem abraça a chamada de Deus para entrar no ministério a tempo inteiro. Então, eu vou
tecer algumas considerações. Primeira coisa, o ministro é um servo que trabalha sob as ordens do seu senhor, o seu capitão. Porque aqui quando diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo, quando nós pensamos em ministros, na nossa cultura, e aqui é um princípio importante para quem lê a Bíblia, que é fazer a aplicação correta, fazer a exegese e a hermenêutica, aplicar, porque isto foi escrito para a igreja em Corinto, há 2000 anos atrás. Portanto, havia um propósito naquilo que foi escrito que nós temos que extrapolar para hoje, aplicando à nossa realidade. E hoje, quando nós pensamos em ministro, ministro para nós é uma pessoa do topo, é uma pessoa que desempenha cargos extremamente importantes, é uma pessoa que está acima da classe normal, é um ministro. Eu já falei com um ou outro ministro e uma das minhas preocupações quando tenho alguma reunião com algum deles é eu pôr-me bem vestido, como deve ser, desligar o telemóvel, logo é a primeira coisa que eu faço, quando saio ainda no carro, para não ser interrompido. Para quê? Para criar uma boa impressão no ministro. Mas aqui a palavra de Deus, quando fala de ministro aqui, não tem a mesma conotação do ministro nos dias de hoje. A palavra que está aqui no original, e eu fui à Bíblia, ao grego, para ver a palavra, embora eu não saiba grego, mas tenho algumas noções, fui ver e a palavra que está lá é a palavra uperetes. E a palavra uperetes significa literalmente aquele que tem as mãos nos remos. Ou seja, quando Paulo está a escrever, a dizer que o ministro, que os homens nos considerem ministros, os ministros são os remadores. Eram aqueles que naquele tempo estavam no fundo da galé, agarrados aos remos e que remavam de acordo com a liderança do capitão do navio. O capitão ordenava, eles tinham até um batuque, uma forma para que todos os remadores ao mesmo tempo remassem. E conforme o batuque, eles remavam mais depressa, mais devagar, mas o ministro, o peretes, era aquele que estava lá embaixo fazendo andar a embarcação, movendo a embarcação, mas fazendo isso sob as ordens do capitão. Ora, o capitão dos pastores, o capitão dos ministros é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então o pastor, ele ouve antes de eu não estou a dizer que não ouve os outros, ele ouve antes de qualquer outra coisa, tem que ouvir a voz de Cristo. É ele que nós servimos em primeira instância, servindo à igreja. Então, aqui a palavra importante aqui neste contexto é que o ministro não é o chefe de um grupo, não é o dono da igreja ou o capitão do navio, mas o escravo que obedece às ordens do seu capitão, que é Jesus. Segunda coisa importante, o ministro é um mordomo. Um dispenseiro que obedece às ordens do seu senhor. Diz que os homens vos considerem ministros e dispenseiros. A palavra dispenseiro, também no grego, é a palavra oikonomos, de onde vem a palavra economato. Economia também vem desta palavra. O que significa que o ministro, o pastor, neste caso, é o governante. O mordomo ou o dispenseiro é aquele que toma conta da casa do seu senhor. Nós temos um exemplo muito prático disto na história de José do Egito, lá em casa de Potifar. Eu não vou contar a história, porque não tenho tempo, mas esta é a ideia. É aquele que cuida da casa do seu senhor, aquele que cuida para que haja alimento na casa, não é? Para que o alimento não falte, e aquele que cuida da ordem na casa. O dispenseiro, ele não se preocupa apenas com o alimento, ele preocupa-se com a ordem. E o dispenseiro, duas coisas importantes acerca do dispenseiro. Primeira coisa, em relação ao dono da casa. Em relação ao dono da casa, ele é um escravo, é um servo, é um doulos no Novo Testamento. Então, o dispenseiro em relação ao seu senhor, ele é um escravo, ele é um servo, que está aqui para servir ao seu senhor. Mas em relação aos outros serventes na casa, ele é um administrador. Amém? Ele é o superintendente. Então isto diz-me duas coisas importantes. Primeiro, que enquanto pastor, eu sou um servo de Deus. Eu tenho uma função básica que é servi-lo a Ele. Mas no corpo,
No corpo, eu tenho uma função de superintendente. E o que superintende é o que está acima dos outros. Vocês estão cá comigo ou não? Eu sei que isto não é uma coisa que a gente fala regularmente. Mas quem superintende tem uma palavra de comando, está acima dos outros. Os outros devem obedecer ao superintendente. Amém? Devem respeitar a liderança do superintendente. E devem respeitar a liderança do superintendente. Porquê? Porque ele recebe ordens diretamente do seu senhor. Lembra-se o que é que o Potifar disse a José? Eu ponho-te com autoridade sobre todas as coisas na minha casa, menos sobre uma, que era a mulher dele. Não é? E esse foi o problema, porque se ele tivesse autoridade sobre a mulher dele, as coisas tinham sido diferentes. Mas não, isto é aqui um parênteses só, porque o que aconteceu com José fazia parte de um plano maior do que aquele que nós imaginamos. Hoje nós conhecemos a história. Hoje nós conhecemos a história, mas José não sabia. Mas Deus estava a realizar o seu propósito, porque Deus sempre realiza o seu propósito. Então, quando um pastor está numa igreja, servindo a igreja, como superintendente da igreja, então ele está debaixo da autoridade do Senhor e nesta postura ele é servo, mas na igreja ele é superintendente. E como superintendente, ele merece o respeito e o pagamento devido. O pagamento de respeito devido, e não só de respeito, de honorários e de todas as outras coisas, porque tudo isso está aí. Os irmãos que terem 1 Coríntios 9, os irmãos vão perceber tudo isso. Então, a função do mordomo era cuidar dos interesses do seu senhor. Amém? A função do pastor é cuidar dos interesses do seu senhor. Agora, uma coisa muito importante. Isto quer dizer que enquanto mordomos, enquanto ministros chamados por Deus, ouve, Luís, porque o Luís vai ser consagrado. Enquanto ministros de Deus, não é nossa função, não é nossa responsabilidade, não é? Não é nossa responsabilidade prover alimento. O alimento já foi provido por Deus. O alimento está aqui, é a palavra. A nossa função não é inventar pratos novos. A nossa função é pegar no velho alimento e apresentá-lo hoje de uma forma atrativa para a geração em que nós estamos. O alimento já foi providenciado. A nossa função é pegar nesse alimento e apresentá-lo com a graça que Deus nos dá. E tu tens essa graça, Luís. Tu tens essa graça, não é? Então o alimento já foi providenciado, é a palavra de Deus. Não há outro evangelho, não há outra mensagem e não há outro alimento. Porque hoje nós temos muita tendência a pegar em historinhas, em coisinhas, e eu não estou a dizer que isso não cabe. Isso cabe onde cabe. Mas, irmãos, a coisa mais importante que se fala deste púlpito é a palavra de Deus. Porque toda a palavra do homem pode falhar, mas a palavra de Deus, ela não falha. Então, a função do ministro é servir apenas alimento que tenha sido providenciado pelo Senhor. Amém? Porque nós temos a tendência... Eu digo nós, como pastor e com todos os anos que tenho, nós temos muita tendência de ir aos livros, e eu vou, irmãos, eu vou muito aos livros. Agora vou menos, porque a vista não me permite, mas eu gosto de ir, gosto de saber, mas, irmãos, eu não como aquilo que vem nos livros de qualquer maneira. Não como. Eu não como mesmo. Não é porque alguém diz uma coisa bonita que eu embarco nela. Eu tenho que a confirmar na Bíblia. E se eu não tenho uma confirmação clara na Bíblia, eu não pego nisso. Não pego mesmo. Porque, irmãos, a minha função não é trazer coisas novas. Eu gosto daquela palavra que diz: pondo-vos no caminho e olhai para as veredas. Não é para as modernas, é para as antigas. E andai nelas. E andai nelas, porque isso é segurança para nós. Então o ministro é chamado por Deus para dar o alimento e não pode falsificar, não pode mudar, não pode adulterar, não pode acrescentar ou reter o alimento. Terceira coisa. A responsabilidade do ministro como mordomo é ser fiel ao seu Senhor. Que cada um se ache fiel. É o que está lá escrito em Coríntios. A função do mordomo não é agradar às demais pessoas da casa. Vocês estão cá comigo? A função do mordomo não é... O mordomo não é um democrata. O mordomo não anda a perguntar às pessoas da casa se elas votam que ele faça assim ou vota assado, não é? Eu já tenho usado este exemplo até como chefe de família. A minha casa não é uma democracia. Agora sou eu e a minha mulher.
estávamos empatados em votos, não é? Mas quando eu tinha lá as filhas não havia democracia. Havia paiocracia. Porque se houvesse democracia e fosse preciso lavar a louça, quem vota era sempre o pai que lavava, não é? 3 mulheres a votar, não. Em casa é paiocracia. E na igreja, enquanto mordomo, a função do mordomo não é agradar às demais pessoas. Esta é uma carga que nós hoje temos de querer agradar. Irmãos, eu ainda falava disto no domingo passado aos irmãos, em que eu estava a dizer que é impossível agradar a toda a gente. O Senhor Jesus não agradou, irmãos. É uma frustração alguém que se esforça para agradar a todos, porque sabe que nunca vai agradar a todos. Então a primeira pessoa a quem eu quero agradar é a mim próprio. Primeiro a Deus, não é? Primeiro a Deus, depois a mim próprio. Eu vivo comigo 24 horas e eu quero agradar a mim. E quero fazer as coisas numa boa consciência, comigo e com Deus. E não é dar às pessoas o que elas querem de mim. É o que eu entendo que eu devo dar de mim. Então, o papel do mordomo não é ser popular, nem bem-sucedido, amém? Mas fiel. Porque nós hoje confundimos sucesso com fidelidade. E a função de um líder espiritual, de um pastor, não é ser bem-sucedido, é ser fiel. Amém? O critério de Deus não é nem o sucesso, nem a popularidade, mas a fidelidade. Então o ministro é chamado por Deus, o ministro chamado por Deus deve ser fiel ao seu Senhor, fiel à sua missão, que é alimentar a família, e fiel ao povo ao qual ministra, não lhes sonegando o Evangelho. Conselhos. Vou dar 10 conselhos diretamente para o Luís e para quem os quiser receber. Primeiro conselho. Cuida do teu relacionamento com Deus. Amém? Cuida do teu relacionamento com Deus. Ler, meditar, refletir, orar, jejuar, partilhar, etc. A tua primeira prioridade, Luís, a nossa primeira prioridade, é o nosso relacionamento com Deus. Mas isto requer-se mais de quem está em liderança. Amém? Segunda coisa, Luís, segundo conselho. Cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Dá tempos a ti próprio. Cuida da tua saúde espiritual, física e emocional. Lembra-te que a pessoa com quem tu mais lidas é contigo próprio. Amém? Cuida de ti mesmo. Paulo diz isto a Timóteo. Cuida de ti mesmo e da doutrina. 2 preocupações. Mas notem, Paulo não diz a Timóteo, cuida da doutrina. Ele diz primeiramente, cuida de ti mesmo. Porque existe, talvez por causa da nossa tradição religiosa, a ideia de que o pastor não tem direito a descansar. De que o pastor é um escravo da igreja. Não, não. Nós somos servos de Deus, somos escravos de Deus, mas não somos escravos vossos. Nós estamos aqui para vos servir voluntariamente. Porque se vos servirmos sob pressão, debaixo de pressão, isso não é serviço. Isso é penalização. E nós queremos servir com prazer. Irmãos, Paulo fala tanto isto. Eu não tenho tempo para dissecar estes textos todos. Mas fala tanto. Paulo diz para tornarem a vida dos vossos pastores fácil. Para que eles vos sirvam com prazer. Está escrito, não sou eu que estou a inventar. Então, há várias recomendações. E uma das recomendações é esta. Cuida de ti mesmo. Dá tempos a ti próprio. Pensa no teu descanso também. Terceiro conselho. Cuida da tua família. Amém? Esta foi sempre a minha preocupação no ministério, porque eu tenho uma família. Nunca descurei o ministério. Nunca. Nunca deixei de ir a um culto, nunca deixei de ir a uma reunião, nunca deixei de fazer o que tinha que fazer, mas Deus deu-me sempre a graça de me organizar de maneira a dar à minha família aquilo que ela precisava de mim. E eu tenho aí, a família está aí, eles estão aí, são testemunhas para falar de como eu estive sempre presente em todas as circunstâncias. Paulo escreve a Timóteo dizendo, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Então, aqui precisamos de um ponto de equilíbrio muito importante. Deus chamou-nos para o ministério e nós passamos a ter uma família alargada, que é a nossa família física e a nossa família espiritual. E nós precisamos do ponto de equilíbrio para conseguirmos criar uma sintonia entre as duas, para que nada falhe aqui. Terceiro conselho, Luís. É muito importante, muito importante. Namora o teu cônjuge. Não te esqueças que os dois são um. Tu vais para o ministério, mas tu não vais sozinho.
Tu vais com a tua mulher, vocês são os dois, uma só carne. Na matemática divina, 1 mais 1 é igual a 1. Amém? 1 mais 1 é igual a 1. Então vocês vão servir juntos. Namora a tua mulher, ser cúmplice dela, não falhes com ela. Porque isso é muito importante para a estabilidade do teu ministério. Eu jamais estaria no ministério se a minha mulher não estivesse ao meu lado o tempo inteiro. Desde o primeiro momento. Sempre, 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 sempre. Já teria desistido há muito. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo: o marido paga à mulher a devida benevolência. E da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Quinto conselho, e eu tenho que terminar porque o tempo foge, não é? Presta contas ao ministério e a conselheiros que reconheças como mentores espirituais. Tu tens o ministério da igreja para onde irás e tu terás que prestar contas ao ministério. Mas procura ter 1, 2 pessoas, 3 pessoas no máximo, fora do ministério local, com quem tu possas abrir o coração, que sejam suporte na tua vida, com quem tu possas desabafar, abrir dos teus pesos, das tuas dificuldades, alguém que possa ombrear contigo e acompanhar-te. Muito importante. 6º conselho. Foge do isolamento, desenvolve relacionamentos saudáveis. O isolamento é mortal. Nós temos o exemplo em Elias. Elias é questionado por Deus. Elias diz, ali Elias entrou numa caverna onde passou a noite e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Elias fugiu. Elias isolou-se. Numa altura difícil, ele procurou isolamento. Nas alturas difíceis é importante termos 1, 2, 3 amigos com quem nós nos possamos juntar. Eu dou graças a Deus porque sempre tive, não é? Sempre tive. Com quem nos possamos juntar e possamos alcançar suporte. 7º conselho, muito importante. Evita comparações, Luís. Não compares o teu ministério com o ministério da A, B ou C. O teu ministério é o único. Deus chamou-te a ti para desempenhares um propósito, um ministério no coração dele. É os dons, os talentos que Deus te deu a ti que tu tens que usar. Porque nós temos tendência a comparar-nos com o outro que é maior do que nós e porque ele é maior e nós não crescemos, nós frustramos-nos. Ou então comparamos com o outro que é mais pequeno do que nós e que se farta de trabalhar e não cresce e nós podemos ficar petulantes achando que nós somos melhores do que ele. Cada um de nós tem um ministério específico. Não faças comparações. 8º conselho. Ser realista quanto à humanidade das pessoas. Amém? Quanto à humanidade, ser realista quando... Eu sempre digo isso, somos humanos, não é? A humanidade das pessoas quer dizer que as pessoas não são perfeitas. E nós não podemos cobrar das pessoas aquilo que elas não nos conseguem dar. Tudo tem o seu tempo. Elas crescem. Olha, esta ideia, por exemplo, que há hoje das pessoas que andam de uma igreja para a outra, algumas com razão, mas eu penso que a maioria sem razão nenhuma. Isto não é novo. Já o autor da Epístola aos Hebreus diz: não deixeis a vossa congregação. Já era uma prática naquele tempo. Estamos a falar há 1900 anos atrás. Já há 1900 anos atrás havia aqueles que andavam de uma igreja para a outra à procura da igreja perfeita. Tem a ver com a humanidade da pessoa. E é mau quando as pessoas encontram a igreja perfeita e vão para lá, já estragaram a igreja, porque elas não são perfeitas. Então, 9º conselho. Não faças nada sem paz espiritual. Amém? Quando tomares uma decisão, alcança a paz do teu coração. Paulo diz isto aos Coríntios dizendo: porque não ignoramos os seus ardis. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, isto é bom ou é mau? Abriu-se-lhe uma porta no Senhor, é bom ou é mau? Pois, mas Paulo não acaba aqui. Paulo diz assim: não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali o meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedónia. Ou seja, Paulo vai a um determinado lugar, abre-se a porta para pregar, mas ele tinha um encontro, ele tinha marcado com alguém ali. E o facto dessa pessoa com que ele tinha marcado não estar lá, desassossegou. Ele perdeu a paz e ele entendeu que não era a altura de ele fazer o
o que sentiu fazer ali. E foi ao outro lado. Isto é nós movermos na direção de Deus com paz. Porque fazer as coisas sem paz pode ser um atropelo. E o último conselho, Luís, o último conselho. Ora, como se tudo dependesse de Deus. Mas esforça-te como se tudo dependesse de ti. Amém? Quando nós oramos como se tudo dependesse dele e nos esforçamos como se tudo dependesse de nós, formamos uma ligação inquebrável naquilo que vamos desenvolver. Então, termino com um último versículo, embora tivesse outras coisas para dizer. Como ministros, nós somos chamados para a excelência. O apóstolo São Paulo escreve aos Colossenses dizendo: tudo o que fizerem, façam-no como? De todo o coração. E tudo o que fizeram, façam-no de todo o coração. E no ministério é assim. Nós estamos de todo o coração. E de todo o coração estamos preparados para lidar com todas as vicissitudes, com todas as idiosincrasias, com todas as lutas e dificuldades, porque no ministério, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, o ministério não é uma coisa fácil. O ministério não é uma caminhada para o descanso. O ministério é uma caminhada para a guerra. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida. E Paulo está a escrever para um líder. Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida. Porque o nosso negócio, quando nós decidimos abraçar o ministério para o qual Deus nos chamou, Ele chamou-nos, mas nós não somos obrigados a ir. Quando decidimos abraçá-lo, nós arrolámo-nos no exército de Deus e numa área muito específica para a batalha. E Deus, quem nos arrola, é quem nos dá a graça, é quem nos capacita, é quem está sempre ao nosso lado. E nós precisamos de ter a sensibilidade de ouvir para reconhecer a voz dele no meio das tribulações, no meio das dificuldades. Como ontem perguntavam aqui na reunião de jovens. Ontem perguntaram-me aqui na reunião de jovens. Como é que no meio do barulho podemos ouvir a voz de Deus? E eu disse: é simples. A voz de Deus é inconfundível. Esta é a minha experiência, irmãos. Tenho tido muitas lutas, muitas tribulações, muitas angústias, mas nunca deixei de ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus, ela é perceptível ao meu ouvido. E ela é perceptível ao meu ouvido desde os 16 anos. Estava ali sentado a pensar no dia em que Deus me chamou. Tinha 16 anos. É verdade que não fui logo, mas quando chegou a altura vim. E estou cá. Enquanto Deus quiser. Enquanto Deus quiser, estarei cá. Luís, fica com Deus. Amém? E nós vamos orar por ti agora, tá bom? Tu podes subir, eu vou pedir à Joana para subir também. E eu vou pedir aos membros do ministério para subirem também, para nós orarmos pelo Luís. E logo de seguida nós vamos partir para a celebração da Santa Ceia. Então, fica aqui ao pé de mim, Luís. Eu vou ler aqui assim um texto, porque vou fazer uma pergunta ao Luís. E o texto diz assim: ordenamos ou consagramos porque encontramos na Bíblia inúmeros exemplos de pessoas que foram nomeadas para exercer diferentes funções. Tome como base para a prática da ordenação de pastores, presbíteros e diáconos textos da nomeação de diáconos em Atos 6:6, do envio de Paulo e Barnabé como missionários em Atos 13, 2 a 4, e da prática de Paulo de nomear presbíteros, pastores, em todas as igrejas que ele fundava. Atos 14, 23 e Tito 1 a 5. Quando falamos de consagração, estamos a falar de reconhecer, no caso dos pastores, há uma coisa é diferente entre diáconos e presbíteros e pastores. Os diáconos e os presbíteros somos nós que os nomeamos. Os pastores são nomeados por Deus. Nós reconhecemos, nós não consagramos pastores, nós reconhecemos os pastores que foram chamados por Deus, ok? É bom os irmãos entenderem. Quando falamos de consagração, estamos a falar de reconhecer e constituir pessoas para executarem determinadas funções na igreja. Hoje estamos a reconhecer o irmão Luís Rodrigues como pastor, alguém que foi chamado por Deus para cuidar do rebanho de Deus num determinado lugar, numa igreja local. O reconhecimento é um ato simbólico
e público, pois quem chama ao ministério apostólico é Deus. Efésios 4:11. Feito pela Igreja, recebendo, através da imposição de mãos, o reconhecimento da Igreja local ao chamado. Através do reconhecimento, a Igreja e o obreiro assumem uma responsabilidade mútua. O obreiro identifica-se com o interesse da Igreja e coloca-se sob a missão da Igreja, debaixo da liderança do pastor líder. Para já é o que vai acontecer enquanto o Luís estiver connosco. Por um lado, a ênfase da ordenação está no exercício da sua função, para a qual é ordenado. Por outro, recebe uma transferência de autoridade da liderança. Com base nestes pressupostos, eu, pastor, presidente, pergunto à Igreja. Os irmãos reconhecem e aprovam a consagração do nosso irmão, que há muito tempo nos vem servindo com bom testemunho e exemplo de piedade cristã? Amém? Eu acho que os irmãos podiam ficar todos de pé neste momento, não é? Amém? É um reconhecimento dos membros da Igreja. Ok, já podem sentar-se, está bem? É, porque fica bonito, está bem? Ao Luís e à Joana, nós não vamos consagrar a Joana pastora, eu deixo isso para o Luís depois, não é? Já consagraste, sim. Pergunto, Luís, prometes ser fiel a Deus e à Igreja que hoje te ordena, sujeitando-te e respeitando a liderança e seres um com o ministério, servindo a Igreja? Amém? Joana, tu também prometes, não prometes? Amém. Então, conforme a tua confirmação, oramos por ti e a tua família, abençoando-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou pedir ao Luís e à Joana para ficarem de joelhos. Vou pedir aos membros do Ministério para se aproximarem. Eu sei que isto não é muito clean nesta altura que estamos a viver, mas é pelas costas e estamos todos de máscara, menos eu. E eu vou pedir ao Álvaro e depois ao Matias para terem uma palavra de oração e depois eu termino com a oração, tá bom? Vamos impor as mãos, pelo menos apontando as mãos sobre eles, ok? Vamos ficar de pé, irmãos, toda a Igreja. Senhor Jesus, é com um tremendo temor diante de Ti, Deus, que nós fazemos, Pai, este reconhecimento, Pai, porque de facto nós temos visto, Deus, o caminhar deles, Pai, e ainda que aprendendo, não tendo começado iguais àquilo que estão hoje, Pai, nós podemos ver a Tua glória, Pai, na sua vida, Pai. Obrigado porque tens aberto os seus horizontes, Pai. Obrigado porque tens aberto os seus caminhos, Pai. E obrigado porque ainda tendo sido feridos aqui e ali, Tu os tens sustentado, Pai. E Tu tens sido a sua cura, Pai. A Tua palavra, Pai, tem trazido o consolo, Pai, tem trazido a direção, Deus. E Tu tens-te feito escutar, Pai, no seu interior, Pai. Obrigado também porque nós, como igreja, fomos um presente para eles. Deus, e fomos aqueles em que eles puderam crescer, em que eles puderam exercitar-se, Pai, onde eles puderam, Deus, aprender a servir-te e a preparar-se para aquilo para que Tu estás a chamar hoje, Pai. Pai, como igreja, pedimos-te perdão, Deus, pelas vezes em que falhamos em relação a eles, Pai, e louvamos-te e celebramos as vezes, Pai, em que acertamos, Pai, que pudemos contribuir de uma forma positiva, Deus, para eles se tornarem as pessoas que são hoje. Mas ainda assim reconhecemos que o grande contributo não foi nosso, mas foi do Teu Espírito, Pai. Por isso nós abençoamos-los, Pai, em nome de Jesus, Deus. Deus, e oramos, Pai, para o coração deles, Pai. Ao partir deste lugar saia completamente limpo, Deus. Não refém de nenhuma palavra imprópria, Pai, que tenham ouvido da nossa parte, Pai, mas reféns do amor, Pai, reféns, Pai, de todas as palavras de encorajamento que receberam, nossas e do Teu Espírito, Pai. E que apenas possam levar daqui aquilo que é bom, Pai, e possam deixar para trás aquilo que para trás fica, Pai, ainda que a gente não quebre os laços, Pai, que temos com eles, laços de amor, de respeito, Pai, e também laços, Pai, de os continuarmos a encorajar, Pai. Abençoamos-los no nome de Jesus, Pai, e oramos para que o Teu Espírito o encha, Deus, e que Tu aumentes, Pai, aumentes o seu discernimento, a sensibilidade à Tua voz, Pai. Amém. O ajudes, Pai, a exercitar os dons que lhe tens dado, Pai, e que às vezes ele tem dificuldade em deixar sair, Deus, por insegurança ou por qualquer outra razão, porque só Ele conhece, porque é Ele que vive dentro dele, Pai. Oramos também, Deus, pela Joana, Pai, e abençoamo-la, Pai. E tudo aquilo, Pai, que ela luta, Pai, seja no seu corpo, Pai, seja na sua alma, seja no seu espírito, Pai. Nós oramos, Deus, para que a Tua bênção desfaça qualquer amarra, qualquer insegurança, qualquer estrago, Pai. E Tu a faças florescer, Pai, neste novo caminho, Pai, e lhe dês a Tua paz, a Tua bênção, e dês a ambos a Tua provisão. Oramos no nome de Jesus, para a Tua glória, Pai. Glorifica-te neles. Amém.
Senhor, nós oramos pelo teu servo, nós oramos pela tua serva, Senhor. Para que a tua unção, para que a tua graça, Senhor, esteja cada dia, cada momento sobre eles, sobre o seu lar, Deus. Nesta nova caminhada, Senhor, unge-os com a tua graça, com o teu amor. E verdadeiramente, Senhor, ser tu o seu suporte a cada dia. Aleluia. Para levarem a bom termo, Senhor, a obra para os quais os tens chamado. Amém, amém. E para a qual também, Senhor, porque se tu os chamaste, também os vais comissionar. Amém. Oramos agradecidos por tudo. Também oramos pelos seus filhos, pelos seus meninos. Amém. Pelo Francisco, pelo Matilde, Senhor. Muito obrigada por eles. Abençoa este lar de uma forma poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós trazemos o Luís e a Joana à tua presença apenas para reconhecermos publicamente aquilo que tu já tens feito na vida deles, no oculto, quando eles buscam a tua face, e a chamada que há muito o Luís tem partilhado comigo, que ele sente no seu coração, Senhor. E quando hoje publicamente os reconhecemos diante da tua igreja, reconhecemos porque sabemos que tu estás a fazer uma obra maravilhosa na vida deles e sabemos que coisas ainda maiores tu tens para as suas vidas, Senhor. Quando eles irão sair no tempo oportuno para assumirem a responsabilidade de cuidar do rebanho, que é a tua casa num outro lugar, oramos a tua sabedoria. Oramos, Senhor, o conhecimento, como diz lá em Jeremias, que não lhes falta o conhecimento e a sabedoria, Senhor, para dirigirem, Deus, de acordo com a tua palavra, porque é a tua palavra a coisa mais importante da nossa vida, que eles possam sempre buscar direção de ti, fiquem sensíveis à tua voz, Deus, e possam ombrear contigo no propósito de edificar aquilo que tu estás fazendo, Senhor. Que eles possam ser, Deus, obreiros, cooperando com aquele que é o Senhor da obra, Senhor. Nós agradecemos porque os temos visto crescer, porque os temos visto caminhar abençoados, porque os temos visto, Senhor, caminhar contigo e arrumando a sua vida contigo. E entregamos-los, Senhor, entregamos-los à tua graça e à tua misericórdia. Deus, e chamamos bênção, prosperidade, vitória, unção e, acima de tudo, Senhor, chamamos a presença do Teu Espírito Santo sobre as suas vidas, porque é Ele, Senhor, quem os vai capacitar e ajudar a lidar com tudo o que é de positivo e com tudo o que é de negativo, Senhor. E oramos para que em tudo, Senhor, o Teu nome, o nome que é sobre todo o nome, seja glorificado. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Os irmãos podem dizer amém? Amém. Ok. Os irmãos podem se sentar. Vocês também, obrigado. Eu ia pedir ao Luís para dizer umas palavras, mas como ele vai pregar no tempo a seguir, ele falará as palavras no tempo a seguir. Amém? Os irmãos estão animados? Eu sei que o tempo foge. Isto é uma loucura que temos hoje. Vamos demorar mais um bocadinho. Mas eu vou pedir ao irmão Rui Vilela para nos fazer a leitura da palavra do Senhor. Pode ser, irmão Rui? Pode ser? Eu tenho aqui uma Bíblia. Eu deixo já aberto e tudo, que é para não haver falhas. Está aqui. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Enquanto os irmãos do ministério se preparam para celebrar a ceia. Tá? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão
ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. E até aqui a palavra de Deus. Graças te damos, Senhor, mais uma vez, Deus. Porque, mais uma vez, Deus, nós estamos neste lugar, Deus, para honrar e louvar o Teu nome, Senhor, e para dar-te glórias, Deus. E nesta manhã, Deus, nós te queremos dizer que estamos alegres e felizes por tudo o que se tem passado neste lugar, Deus. E, acima de tudo, porque podemos, Deus, mais uma vez, todos reunidos, elevar o Teu nome, Senhor, elevar a Tua glória, Deus. E que, na verdade, Senhor, nesta manhã, Deus, Tu possas ser com cada um de nós, ser com todos aqueles que estão em dificuldades, Deus. E, acima de tudo, Tu possas ser com o nosso país, Deus, porque tudo isto que está a passar, Deus, oramos para que Tu possas cuidar do Teu povo, Senhor. Pai, no nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Aleluia, Deus. Queridos irmãos e irmãs, prezadas visitas, vamos aproveitar este tempo para, como nós costumamos dizer, ficar em espírito de oração, ficar com uma atitude de adoração intencionalmente, quebrados no nosso coração, agradecidos, rendidos. Enquanto tomamos estes símbolos que lembram o sacrifício, a vitória de Jesus na cruz, aleluia. A nossa salvação, aleluia. Vamos aproveitar estes momentos preciosos ao segurarmos estes símbolos nas nossas mãos, aleluia. Quando os tomamos com consciência, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Fui achado na morte do Cordeiro, fui lavado no sangue derramado, fui comprado para ser somente teu. Eu fui amado mesmo antes de nascer, fui resgatado para a vida viver com teu amor, para ser somente teu. Voltamos a cantar, Ele achou-nos, conquistou-nos, aleluia. Eu fui achado na morte do Cordeiro, sangue derramado, fui comprado para ser somente teu. Eu fui amado mesmo antes de nascer, fui resgatado para a vida viver com o teu amor, para ser somente teu. Quero ser somente teu, somente teu. Ninguém mais quero para mim, ser somente somente teu, não há ninguém como tu, não há ninguém
fui achado por Ele, eu fui achado Na morte do Cordeiro fui lavado, no sangue derramado fui comprado, para ser somente teu. Eu vou dizer, sou amado, fui amado, mesmo antes de nascer fui resgatado para a vida viver com teu amor, para ser somente teu, ser somente teu, somente teu, ninguém mais quero para mim, ser somente ninguém igual a ti, ninguém igual a ti, não há ninguém igual a ti, ninguém, ninguém, não há ninguém como tu, ninguém como tu, Jesus. Sou somente teu, somente teu, ninguém mais quero pra mim. Sou somente teu, somente teu, não há ninguém como tu, não há aleluia, aleluia, aleluia. Ah, porque não junta as suas mãos e aplauda ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, enquanto toma o seu lugar. Aleluia, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Ah, nós estamos a terminar esta primeira celebração. Vamos fazê-lo com as nossas ofertas, aleluia. Glória a Jesus, aleluia.
Glória ao Senhor. Nós dedicamos este tema maravilhoso ao nosso querido irmão Luís, à nossa querida Joana, ao Francisco, à Matilde. Dedicamos mesmo e queremos fazer esta oração a favor desta casa. Irmão e irmã, prezada visita, lembre-se de alguém quando vai cantar este tema agora. Lembre-se da nossa nação, lembre-se dos nossos governantes, lembre-se daqueles que estão em aflição e ore para que Deus abençoe. Aleluia. Vamos, irmão Pedro, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus, aleluia. Obrigado, Jesus, aleluia. Que Deus te abençoe, Ele te guarde e brilhe sua face sobre ti, Ele levante seu rosto e te dê paz. Amém, 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 amém. Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz.
Jesus. Hallelujah. Amém. Estávamos capazes de começar o culto agora, não era? Mas estamos no fim e temos 15 minutos para fazer a higienização de tudo e começar o novo culto. Portanto, os irmãos, obrigado por terem vindo. Espero que os irmãos tenham sido abençoados. Nós fomos. E aguardamos os irmãos no próximo culto, tá bom? Os irmãos tentem sair o mais rapidamente possível. Atenção ao distanciamento. Mantenham-se afastados uns dos outros. Podem conversar, mantenham as máscaras. Cuidem de vocês, tá bom? Eu pedia a todos os voluntários que estejam presentes para que nos possam dar uma ajuda agora à equipa 2, porque vamos ter que fazer o impossível, que é em 5 minutos higienizarmos isto tudo, está bem? Por isso, todos aqueles que estiverem disponíveis e...